Ok. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Alguém pela primeira vez na casa? Conosco, não? Seja bem-vinda novamente, né? Tem um tempinho. Graças a Deus ter você de volta. Então, irmãos, por favor. Cláudia, a música do nosso querido mentor, Padre Germano, para ambientarmos. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Passamos agora a nossa página de abertura, que é do livro Pão Nosso, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é o 7,3, que nos diz: aprendamos quanto antes. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, na carta aos Colossenses 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhes receberam os benefícios. Os primeiros receberam notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhes receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, deve-se a falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Bem, irmãos, façamos agora a nossa prece inicial para começarmos a nossa reunião. Querido Pai amado, somos gratos por estarmos reunidos mais um dia em Teu nome, ó Pai. Agradecidos
por mais um dia transcorrido de trabalho, no meio da família, cuidando daqueles que tanto amamos. Obrigado, Mestre Jesus, por estarmos aqui em tua presença, para que possamos aprender mais um pouco sobre ti, aprender os teus ensinamentos, que possamos levar dentro do ímpeto do nosso espírito as tuas palavras, para que possamos ser seres melhores, espíritos melhores, Senhor, tendo a ti, fazendo o seu exemplo, fazendo a tua palavra. Agradecendo a Germano, mentor espiritual desta casa, e todos os amigos benfeitores que nos aconselham, nos auxiliam, nos intuem, pedimos a permissão, ó Pai, para que tenhamos mais uma noite abençoada de aprendizagem, de conforto da Tua palavra, de amor, de um coração tranquilo e sincero, e que possamos deixar aqui todas as nossas dores, sofrimentos, nossas mágoas e tristezas, com a confiança que o nosso querido Mestre Jesus está nos ampará-los. Pedimos aos nossos amigos benfeitores também que intuem a nossa irmã Edna com mais uma noite de estudo e compartilhamento, com muito amor e dedicação, com muita certeza. Assim seja, graças a Deus. Com você, Edinha. A forma carinhosa, né, Edinha? É a forma como a minha família me chama, de Edinha, apesar desse tamanho de mulher, né, que está cada vez maior até para os lados. Mas assim me chamam, de Edinha. Pode ligar, deixar? Pode passar? Fica melhor. Pode. Não mudou. É que está dando um probleminha aqui entre a cadeira e o computador, entendeu? Está dando uma dificuldade aqui de conexão. Bom, para quem não me conhece, alguém aqui não me conhece? Está me vendo pela primeira vez? Bom, meu nome é Edna, sou trabalhadora do Núcleo Espírita Amor e Caridade Jesus de Nazaré. Fica em Pilar, Duque de Caxias, mas eu não moro no Rio, eu estou morando em Angra dos Reis. Então, esse final de semana nós também temos atividade no núcleo, e sempre que tem atividade no núcleo, quando dá, a gente está aqui com vocês também. Hoje nós vamos falar, em especial, do Natal, na visão espírita. Todos aqui são espíritas? Todos. Nossa. Simpatizantes, pelo menos? Protestantes, católicos, temos aqui? Porque existe, gente, uma dúvida muito grande entre as pessoas. Muitas das vezes até mesmo o preconceito em relação ao espiritismo. Acha-se que o Natal é diferente. Na igreja protestante, na igreja católica, no espiritismo, não é. O Natal é Jesus. É ele que representa. É o seu nascimento. Então, independente da designação religiosa de cada uma aqui ou da nossa, sendo simpatizante ou espírita fervoroso, que é difícil ser, né? Um espírita fervoroso, o Natal, ele é único. Nós colocamos esse título justamente para chamar a atenção de um momento tão especial como esse que nós estamos vivenciando, né? Porque o ano todo, de janeiro a novembro, todo mundo corre pensando em 1000 outras coisas. Mas chega o Natal, já começam aquelas preocupações do Natal. É Natal, é Natal. E aqui a gente vai refletir sobre alguns questionamentos que nós fazemos no nosso dia a dia, nesse período em especial de dezembro. E a gente vai falar sobre o que significa o Natal para a gente, para cada uma aqui. Vamos refletir, tá? Não precisa responder, não. Vamos refletir. O que significa o Natal para cada um de nós, intimamente. Quem é o símbolo do Natal? Esse não vale, porque eu já dei cola. Já falei quem era o símbolo do Natal. Nosso amado Jesus. Então, quando a gente faz esses questionamentos, será que nós estamos deixando Jesus nascer em nossos corações? Quando nós pensamos em Natal, nós pensamos em Jesus? Ou só pensamos em outras coisas que nós vamos falar mais à frente? Como é que nós podemos colocar em prática os ensinamentos de Jesus em nossas vidas?
Então, vamos aí acumulando essas reflexões. No decorrer, a gente vai falar sobre cada ponto desse. Como nós podemos colocar em prática esses ensinamentos? Por que é importante nós aprendermos o que Jesus veio nos ensinar, as virtudes que ele nos ensinou desde que ele começou o período dele de pregação, de ensinamento. Aliás, desde que ele nasceu, porque no nascimento dele já houve um ensinamento. Porque esperavam por quem? Pelo Messias. Então criava-se aquela expectativa. Porém, não acreditavam, né, que ele era o Messias. Havia esse questionamento. Então, por que é tão difícil para a gente entender e aceitar essas orientações de Jesus até hoje? Nós estamos em 2025. E há 2025 anos ele nasceu e nós ainda temos dificuldade de compreender Jesus. Ainda temos dificuldade de aceitar os ensinamentos dele, de colocar em prática o que Jesus veio para nos ensinar. E a gente colocou aqui uma pergunta: é difícil seguir os passos de Jesus? É. Mas quem estava aqui no último encontro, nós falamos que é possível. É difícil, mas não é impossível. Requer dedicação, amor, força de vontade, fé, mas não é impossível. Não que vamos conseguir seguir seus passos 24 horas por dia, todos os dias. Porque ainda estamos numa condição muito, muito inferior. Mas um dia chegaremos a esse grau de pureza, ou nos aproximar desse grau de pureza. Igual a ele, não. Mas chegaremos próximo a esse grau de pureza de Jesus. Então, para isso, nós vamos utilizar algumas literaturas. Aí, ó, travou de novo. Tem que fechar e abrir. Ele está indo slide por slide. Gente, vocês desculpem, mas a gente teve essa... Eu não sei se é porque o meu Windows já é o novo e aí está dando conflito. A primeira foi. Não está saindo dessa, né? Você acha que com o cursor eu consigo melhor? Vamos ver se ele desce. Com ele está indo. Tomara que assim vá. Que é ruim que a gente perde a concentração, né? E perde o andamento do que a gente estava programado a falar. Bom, aqui uma representação do Natal. Quando eu falei lá no comecinho, que já começa dezembro, a gente já começa com as nossas preocupações, está aqui uma delas. Como vai ser a nossa mesa? Será que nós estamos preparados financeiramente para preparar uma mesa? Para convidar as pessoas que a gente gostaria de convidar? Será que nós temos presentes suficientes para as nossas crianças? Não são essas as nossas preocupações na maioria das vezes? Então, na maioria das vezes nós pensamos no material. A gente se preocupa exatamente se nossas mesas vão estar assim, se nossa casa vai estar assim, ó, glamourosa, linda, toda enfeitada, claro, sem uma chaminé, né? Porque o nosso clima é tropical, a gente não precisa disso, né? Não tem nem como usar. Mas é nisso que a gente normalmente pensa. É essa preocupação que a gente normalmente tem perante o Natal. E com as nossas crianças, ainda aquela filosofia, né, do Papai Noel, da entrega do presente, cria aquela expectativa na criança que o Papai Noel vai me visitar e vai deixar o meu presente pendurado na meia ou vai descer pela chaminé. Uma coisa que a gente traz como cultura. Quando nós deveríamos trazer para as nossas crianças, trazer para os nossos lares a compreensão, a felicitação do verdadeiro aniversariante, que é Jesus. Deixar essas coisas materiais de lado
e buscar o sentido verdadeiro dessa data ter sido escolhida para julgar, para dar como aniversário de Jesus, do nascimento de Jesus. Então, essa preocupação é que nós deveríamos ter. Não ser o Natal comercial, nem material, visando o verdadeiro Natal, o Natal cristão. Ou o Natal na visão espírita, que esse tema vai aparecer em todos os slides. É isso aqui, ó, que nós precisamos lembrar. Será que nós convidamos nossas crianças para sentar em volta da árvore, mesmo com seus presentes, que é tão gostoso ganhar presente e dar presente? Mas será que nós convidamos nossas crianças para evangelizá-las? Para contar para elas que naquela noite o aniversariante é Jesus? Será que todos nós adultos nos lembramos disso? Nós, mulheres, ficamos muito voltadas para a cozinha, aquele corre-corre, é o dia inteiro trabalhando, né? Para poder montar a ceia. Mas naquele momento da ceia, nós nos lembramos de Jesus? É esse raciocínio que a gente precisa, que a gente está tentando trazer hoje com essa reflexão do Natal. É nós melhorarmos a nossa comunicação com as nossas crianças. É nós trazermos Jesus para o nosso lar nessa noite, celebrando verdadeiramente o aniversariante. Meu pai, ele nasceu no Natal, né? Dia 25 de dezembro. Então, e ele, como já contei aqui, eu fui criada no protestantismo com ele. Então ele falava, hoje são 2 aniversários, ele já acordava brilhante, feliz, porque eram os 2 aniversários dele e de Jesus. E ele sempre trouxe a lembrança de Jesus no nosso lar. Ele falava primeiro Jesus, depois ele. E a gente se alegrava muito com isso. E qual o propósito de Jesus na Terra? Trazer o que para a gente? O que Jesus trouxe para a gente de ensinamento? Alguém aqui se propõe a responder? O que Jesus nos ensinou? Amar. O amor. Exatamente. Uma palavrinha só. O amor. Que a gente vai falar várias formas de amor mais para frente um pouquinho. Tá rodando, que bom. O Natal na visão espírita, considerando o que é o Natal cristão. A imagem aqui reflete o quê? O nascimento de Jesus. De forma humilde, simples. Alguns falam que foi numa gruta, outros falam que foi numa manjedoura, junto dos animais, outros falam que tinham 3 reis magos, celebrando o nascimento de Jesus, a chegada do Messias. Eu fui pesquisar, não sei se vocês já pesquisaram, e existem várias versões do nascimento de Jesus. Na Bíblia se fala de Jesus no Novo Testamento, nos 2 primeiros livros, de Mateus e Lucas. Mas nenhum dos 2 contam do nascimento de Jesus. Então, há quem diga que foi Belém, que a gente criou, tem essa cultura, né, no cristianismo, que nasceu em Belém, numa manjedoura, de forma muito simples e humilde, porque Jesus era filho de José e Maria, José carpinteiro. Mas o mais importante em relação à história do nascimento de Jesus é o porquê que Jesus está aqui. Por que Jesus esteve presencialmente no corpo, na carne, sem motivo necessário para ele, que é um espírito tão puro, tão iluminado, de estar encarnado na Terra? Isso é o mais importante. Porque a época em que ele veio, o povo era tão rebelde que Moisés teve que ir ao Monte Sinai e trazer 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos tinham as leis divinas, mas também tinham as leis civil e de controle daquela sociedade, daquele povo que era extremamente rebelde. A contar do que ele pediu para que todos ficassem ali em oração e aguardassem enquanto ele subiu o monte, e quando ele desceu já estava todo mundo cultuando um bezerro de ouro. Juntaram o seu ouro, formaram um bezerro e estava cultuando um bezerro, que é o tipo de cultura da Grécia. Ou seja, não estavam considerando o que Moisés falou, porque só tinha um único Deus. E eles já estavam lá cultuando até uma imagem, uma nova imagem.
a desobediência acima de tudo. E Jesus precisou ouvir. Deus, com sua misericórdia, enviou seu Filho amado para nos ensinar o amor, para tirar essa rebeldia que ainda existe em nós, 2025 anos depois. Então, não importa se ele nasceu em Belém, dia 25 de dezembro, ou não, mas o importante é a mensagem deixada por Jesus, o poder da sua fala, porque nós temos a fala dele em várias escrituras e vários livros da Bíblia, no Espiritismo, porque Jesus foi um dos espíritos que falou, que deu a mensagem, que formou, que Kardec codificou, e está aí escrito. Tem várias perguntas respondidas por Jesus, que é o Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos. O dom que Jesus tinha e tem até hoje de modificar o ser humano, o chamamento que ele traz, que ele desenvolve nos seus seguidores, porque nós mudamos, nós nos transformamos quando nós aceitamos Jesus em nossos corações verdadeiramente. Nós nos tornamos outra pessoa. Pelo menos para mim foi assim, eu tenho certeza que para todos vocês, senão vocês não estariam aqui. Então, é esse exemplo dessas ações de Jesus. Isso que importa. Importa saber que Jesus, ele renovou o conceito da humanidade nessa vida e em todas as que nós necessitarmos vivenciar, até que aprendamos sua lição. Na visão espírita, verdadeiramente, é uma oportunidade de renovação espiritual e de despertar para o amor e a compaixão, que são os ensinamentos de Jesus. Aqui eu praticamente falando o que já estava dizendo, eu já resumi essa mensagem. Esse é o significado do Natal na visão espírita. Jesus, ele veio sendo apresentado na doutrina espírita como o nosso modelo e guia. Ele é a perfeição moral. O seu amor transborda de tal maneira que não existe mágoa, ressentimento, inveja, nada de ruim. Essas imperfeições são nossas. E ele mostrou, desde seu nascimento, naquela humilde condição, até a sua morte no madeiro, na cruz, resignação, amor, indulgência, perdão, fé, sabedoria, humildade. E é isso que ele vem trazendo o tempo todo para todos nós. Paciência, perdão, são quantas mais podemos citar aqui? Virtudes de Jesus. Fé, que quando estava difícil para ele, como também é difícil para nós, ele ficava um pouco mais recluso, se afastava do povo e ia conversar com quem? Com Deus, para pedir força, para continuar, para cumprir a missão em que foi designada a ele. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, ela nos deixa muito clara essa afirmativa do que é o Natal na visão espírita. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia, e os espíritos respondem: vede Jesus. Existe perfeição maior? É o nosso modelo e guia. Deus nos ofereceu o seu Filho amado para que nós aproveitássemos essa oportunidade. Ele veio como Espírito puro para nos ajudar, sofreu sua jornada e no último momento ainda ensinou o perdão. Cabe a nós buscarmos esse aprendizado, transformarmos nossas vidas. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no primeiro capítulo, no item 3, fala: não vim destruir a lei. Esse é o nome, é o tema do capítulo. É o primeiro capítulo, logo depois da introdução
do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem, ela marca bastante. Amar a Deus, palavras de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda ela, e os profetas. Por que dessa forma? Porque não precisava colocar lei nenhuma mais. Se seguir essa mensagem, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e você já está seguindo a Jesus, já está fazendo o bem sem olhar a quem. Você já está fazendo, já está cumprindo aquilo que a missão dele vai estar cumprida no momento que nós todos conseguirmos fazer isso. E os profetas, porque até hoje a gente ainda vê profetas falando coisas que não são verdadeiras. Então, é essa a mensagem base e principal que está na Bíblia, está no Decálogo de Moisés, não podia estar diferente no Evangelho segundo o Espiritismo, está em todos os lugares, no Alcorão, todos os lugares. Essa mensagem de Jesus. Esse capítulo número 1, ele fala das 3 revelações. Quem é estudioso da doutrina espírita vai se lembrar das 3 revelações, que é Moisés, como a gente falou um pouquinho sobre ele, a missão de Moisés, que foi levar o povo, né, até a terra prometida e recebeu as 10 primeiras leis para conter o povo. Jesus, que veio em seguida, pela misericórdia de Deus, para nos ensinar o amor. E a terceira revelação, que é o Consolador. E o que é o Consolador? Espiritismo. O Espiritismo, está todo mundo estudando, isso é muito bom. E o Consolador, que é o Espiritismo, que veio 1857 anos depois do nascimento de Cristo, para nos esclarecer, para fazer com que a gente entenda de uma forma fácil e clara o Evangelho que ele quis transmitir àquela época através de parábolas. Porém, aqueles que ouviram, interpretaram e formaram-se a Bíblia, né? Se formou a Bíblia, se formou o Alcorão, se formou dentro das designações religiosas da época. Mas Jesus veio com o Consolador, com o Espiritismo, para esclarecer toda e qualquer dúvida que tivesse. E ele veio para fortalecer o que em nós? A moral, a reforma íntima, o que nós precisamos mudar. Esse é o sentido verdadeiro do Natal. É Jesus em nós, representado em nossas ações. Natal é renovação. Aí chega Aconteceu o seguinte, os fariseus questionaram Jesus. Por que ele estava... Como é que ele podia falar de amor e não considerar o Decálogo de Moisés? E Jesus, muito sabiamente, ele respondeu: desde que todos sigam 6 leis pequenininhas. Amar a Deus, vou até ler para não ter dúvida e não falar errado. Amar a Deus, amar ao teu próximo, amar a si próprio, fazer o bem da mesma forma que desejamos que nos façam, não julgar e perdoar 70 vezes 7 vezes se for necessário. Quando Jesus ensinou essas 6 leis e quando ele disse que não veio para destruir a lei, ele não veio. Muito pelo contrário, ele veio para diminuir, porque se nós fizéssemos esse dever de casa, cumpríssemos esses 6 sentimentos de amor de forma diferente, nós não precisávamos da lei de Moisés, porque nós seríamos mansos, brandos, pacíficos, o que é o objetivo do Cristo. Tá dando para vocês compreenderem? Eu estou falando muito rápido, tá tranquilo? Tá.
Então, nós, dentro da nossa pequenez, que somos ainda, né, espíritos infantis, inferiores, nós lembramos, nesse final de ano, a gente pensa em renovação com o quê? Ano que vem eu vou conseguir uma promoção, eu vou trocar de emprego, eu vou ganhar mais. O que mais, gente? Eu vou comprar um carro novo, vou comprar uma casa, vou realizar meu sonho, vou ficar fitness, vou fazer dieta. Não é assim que a gente pensa no final do ano? Não sou eu sozinha não, né, gente? Todo mundo aqui, né? É isso que a gente faz. A renovação que a gente pensa, os nossos planejamentos são esses. Nós não planejamos, não. Eu preciso de Deus, eu preciso me aproximar de Jesus. Eu preciso mudar minhas atitudes, meus conceitos, meus comportamentos. Não é isso que a gente faz. E a doutrina espírita, o Natal na visão espírita, ele faz com que a gente lembre sempre disso aqui, ó, de Jesus, desse aqui, ó, de como ele agia. Que a gente faça todas as noites aquilo que Santo Agostinho fez. Antes de dormir, ele refletia: Senhor, o que eu posso ter feito no dia de hoje que o Senhor não aprovaria, que o Senhor não faria? Se nós refletirmos dessa maneira antes de dormir, em nossas preces diárias, nós vamos reconhecer muitas falhas no nosso dia. E aí nós vamos estar o quê? Nos aproximando. Nós estaremos, segundo a doutrina espírita, fazendo a nossa reforma íntima. Nós estaremos crescendo intimamente, porque nós estaremos nos aproximando dele, de Jesus. Então, é esse planejamento que nós precisamos fazer, com objetivos não materiais, e sim espirituais. Quando a gente deseja, a gente consegue, tá? Quando a gente determina aquilo, da mesma maneira que a gente consegue alcançar nossas coisas materiais, a gente também consegue nos aproximar de Jesus. E para nossa reflexão, eu estava montando aqui esse slide e fui buscar uma figurinha, que deu para vocês verem que cada um tem uma figurinha, né? E eu fui buscar, e eu cheguei a me emocionar quando eu dei de cara com essa figurinha. E eu falei, não é por acaso, eu estava ali sendo amparada espiritualmente, com certeza. Porque as perguntas que eu coloquei para a nossa reflexão: quando nós vamos deixar Jesus nascer em nós? Quando? Quando nós seguirmos aquelas 6 leis de Jesus. Amar a Deus, amar ao teu próximo, amar a si próprio. Fazer o bem da mesma forma que desejamos que nos façam. Não julgar e perdoar 70 vezes 7. 7 vezes, se preciso for. Então, aqui, quando vamos deixar essa essência divina, o amor, nascer em nossos corações? Quando nós fizermos isso aqui, ó, olha a resposta aqui, ó. Quando buscar-me-eis, Jesus falando em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não adianta botar a Bíblia debaixo do braço, falar de Jesus e não agir conforme os ensinamentos de Jesus. Não adianta eu estar aqui falando de Jesus sem buscar corrigir as minhas falhas, os meus erros. Não adianta nós estarmos aqui todos os dias em busca de socorro, de ajuda espiritual, se nós não fizermos a nossa parte. Porque aquele que faz, Deus olha. Eu costumo dizer que nós temos muitos advogados por nós, né? Os do mal e os do bem. Aqueles que estão ali, ó, não faz não, porque ele quer te ver lá no buraco. Mas se você olhar para Jesus, olhar para o alto e rogar de todo o seu coração, aqueles que são do bem vão elevar a sua prece direto a quem pode nos ajudar. E aí, quando a gente pensa que não, está tudo resolvido. Seja problemas no trabalho, que a gente deita às vezes querendo resolver e não sabe a resposta, quando acorda, era tão simples a resposta. Seja nos nossos desafios familiares, com a saúde, quantas e quantas vezes nós rogamos e somos curados? Quantas e quantas vezes nós somos abençoados? E será que nós estamos fazendo por merecer? Nós estamos homenageando aquele que merece toda a homenagem e mérito? Então, fomos nós que nos afastamos do Mestre Jesus.
Ele nunca se afastou de nós. Então, enquanto nós não possuirmos Jesus Cristo em nossos corações, nós vamos ficar cada vez mais distantes dele, portanto, de suas bênçãos. E a pergunta, o Natal pode ser em todos os dias do ano? Vocês acham que o Natal pode acontecer todos os dias do ano? Depois de tudo que eu falei? Nossa, gente, que surpresa, maravilhoso. Agora, valeu a pena. Pode, né? Claro que pode. Se nós fizermos tudo o que a gente está falando aqui até agora, se nos esforçarmos, pelo menos, se nós auxiliarmos o nosso irmão, um sorriso cura, gente. Nós não sabemos o que o nosso irmão do nosso lado está passando. Muitas das vezes, um sorriso que a gente dá para alguém, você salva uma vida. E o que Jesus fazia? Sorria, acolhia, cuidava. E aqueles os que eram mais excluídos eram o que ele mais cuidava. Nós temos o péssimo hábito de nos afastarmos. No meu Evangelho no Lar, essa semana, caiu uma passagem que falava daqueles que são pessoas que têm energias negativas, que nos fazem mal. Só de você chegar perto, a pessoa já começa a derramar aquele monte de coisa ruim, muita coisa ruim, muita coisa ruim. E aí você já fica sufocado, você acaba ficando impregnado, né, daqueles miasmas e você começa a ficar ruim também, né? Começa a ficar triste. Jesus cuidava desses. E nós precisamos também, basta a gente se blindar. Enquanto a pessoa está ali esvaziando o coração dela daquilo que está deixando ela doente, daquilo que está causando dor e sofrimento, oremos por ela. Orando por ela, você vai estar criando uma blindagem. O que ela está vivenciando não vai te atingir e você ainda vai auxiliá-la. Então, não deixemos de ouvir, de ser fraternos e ouvir o nosso irmão quando tiver necessitado. Uma audição salva uma vida. Nós estamos vivendo momentos em que as pessoas estão desistindo da vida por motivos graves ou não, porque não tem coragem, não tem força para seguir. Eu costumo dizer até que são mais corajosos, porque tem que ter muita coragem, né? Para dar um passo tão triste. Mas nós podemos fazer a diferença na vida de alguém, onde quer que estejamos. Nós podemos fazer a diferença. Então aqui, Jesus, nós sabemos que ele é o governador do planeta. E todos os outros espíritos bons, iluminados, servidores do Cristo Jesus, dessa falange de amor, eles criam uma harmonia nesse período do ano. A gente percebe que fica todo mundo mais feliz, né? A gente fica motivado a ser caridoso, a ajudar as pessoas. As empresas que têm muito dinheiro buscam nessa oportunidade doar cestas básicas, presentes, para diminuir, não por bondade e caridade, mas para diminuir lá o seu imposto de renda, que nada é por acaso, né? Tudo tem uma troca, até porque é uma negociação. Mas ainda existem empresários bondosos, caridosos, que pouco se importam com isso e pelo menos uma vez no ano vai e ajuda a comunidade mais próxima de suas empresas. Mas aí eu pergunto, e nós? Estamos fazendo a nossa parte? Estamos ensinando o que Jesus, fazendo o que Jesus nos ensinou? Estamos sendo caridosos? Estamos trabalhando para Jesus? As casas espíritas, elas, tanto as casas espíritas como outras instituições religiosas, têm várias campanhas. Aqui eu fiquei muito feliz quando Dona Rosa, acho que foi a última vez que eu vim aqui, Dona Rosa me levou no andar de cima e me mostrou o projeto de vocês com as mães, né? Com os bebês que estão nascendo, as mães que estão sendo assistidas. Vocês já pararam para imaginar que pode chegar mães aqui que estavam pensando em tirar a vida daquela criança? E quando chega aqui e encontra esse acolhimento, ela desiste de cometer esse pecado? E ela aceita, ela conhece a palavra, reconhece a responsabilidade do que é o aborto, e aí ela desiste de cometer esse ato. Olha o que trabalho lindo que vocês estão fazendo. Eu comentei do trabalho de vocês em outras casas espíritas. Vocês estão de parabéns. A gente não deve ficar elogiando muito, né? Mas que a gente aprende que espírita não pode ser vaidoso. Mas é um trabalho lindo. Quanta oportunidade essa casa oferece de trabalho?
E a gente acha, só sendo médium lá para dar passe, que é importante, só trabalhando lá em cima, ajudando as mamães. Não, fazendo um crochê, comprando um tecido, fazendo uma fraldinha, doando uma fralda, varrendo esse chão da casa, tirando, coletando o papel de um banheiro. Estamos servindo a Jesus. Não é ao dirigente da casa, ao presidente da casa. Estamos trabalhando para Jesus. Então, existem inúmeras formas de sermos úteis, de fazer o que Jesus nos ensinou. Toda colaboração, ela é importante e Jesus se alegra. Então, o como está respondido aqui, tá? Olha aqui, uma visita a um irmão acamado. Aqui vocês visitam os irmãos que estão sumidos, que somem. Eu vejo vocês no grupo, fulano, como é que tá? Como é que foi a cirurgia? É um acolhimento. A pessoa que está lá doente, ela se sente importante. Fulano lembrou de mim. O grupo lembrou de mim, está todo mundo orando por mim. Outro trabalho bonito que vocês fazem, da irradiação. Vocês se reúnem, mesmo online, e fazem o trabalho. Eu também faço esse trabalho de irradiação, é todo domingo, 7h30 da noite. É um trabalho lindo. A gente está assistindo pessoas que a gente nem conhece, mas estamos lá orando, intervindo, e essas pessoas melhoram. Vocês com certeza recebem informação de melhoras, de curas. Estamos fazendo o quê? Seguindo o ensinamento do Cristo Jesus. Estamos deixando Jesus nascer em nossos corações. Não posso deixar de trazer o Espiritinha, né? Representado aqui pelo Cris. Tá, Cris? E o Gilvan aqui, tá, Gilvan? Então, o Cris pergunta para o Gilvan: sei que precisa exercitar a caridade, mas é tão difícil. A gente acha difícil mesmo, né, exercitar a caridade. Mas aí o Cris pergunta, e foi assim que ele chegou aqui, eu tenho certeza. Aí o Gilvan vira e responde: aqui no centro podemos te ajudar, meu irmão. Aqui a gente se ajuda o tempo todo. E aí, logo, o Gilvan corre lá e chama a Giovana, chama a Dona Rosa, chama o Felipe. Né? Felipe. E vamos lá, meus irmãos, vamos ajudar. Vamos trazer esse irmão para aprender o que é caridade. Tem serviço. Vamos dividir esse serviço. Aqui, ó, porque em grupo tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil quando é em grupo. Quando a gente dá a mão. Vocês já viram um videozinho? Eu usava muito esse vídeo quando eu estava na ativa e estava desenvolvendo pessoas na equipe. E não sei se vocês já viram, dos sirizinhos na beira do mar. Aí tem um bebezinho siri que vai correndo, tem também da tartaruga, mas o sirizinho eu acho muito interessante. O sirizinho ele se desgarra dos outros e vai em direção ao mar. E aí vem o gavião, pronto para pegar o sirizinho. Aí o que os outros fazem? Todo mundo se junta a ele, fica em volta dele e, bota suas garrinhas para fora. O gavião desceu para pegar? Não pega. Assim somos nós. Se nós nos dermos as mãos, se nós estivermos juntos, conectados em oração, eu estou falando e estou aqui, vibrando. Se nós estivermos juntos, de mãos dadas, nós vencemos toda e qualquer dor que possa existir no coração de cada um de vocês que aqui estão hoje. Esse grupo é um grupo de amor, de caridade, que segue verdadeiramente, que tem Jesus aqui, no coração. E assim o Gilvan ensina lá, né, para o Cris, que a partir de então, já está aí, trabalhando bonitinho, tá vendo? Já está até dirigindo o trabalho. Pouco. E isso é muito bom. Dá muito pouco ainda. Pois é, muito pouco, né? A gente faz muito pouco. E o sentimento dessa mensagem, dessa imagem, gente, é dizer que nós podemos sim, como vocês aprenderam e refletiram, aprenderam não, que a gente já sabe, né? Mas a gente refletiu, se conscientizou, que o Natal pode ser os 365 dias do ano, sim. Se a gente não conseguir 365 dias ou 64, que a gente consiga 200 dias, 100 dias. Olha aqui, cada vez que vocês vêm para a Casa Espírita, são 2 trabalhos semanais, fora o estudo. Olha aí, tira na semana aí, já são 3 dias. Multiplica no ano quantas vezes vocês contribuem. E fora quando vocês estão em casa fazendo o evangelho no lar e atuando. Não é só a fé de estudo, de trabalho aqui, não. É todos os dias. A oportunidade é dada a todos nós, todo dia. E, para isso, basta a gente ter responsabilidade, ter vontade, que o resto, a espiritualidade ajuda e faz acontecer. Nos fortalece para que isso aconteça.
E, claro, Jesus e Deus se alegram. Não podia deixar de trazer a mensagem de Lucas, novamente a Bíblia, no capítulo 2, versículo 14, que diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Isso daqui também não resume as 6 leis de Jesus? Amor, 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 né? Glória a Deus nas alturas, que é o nosso único Deus, paz na terra e boa vontade para com os homens, inclusive para com si mesmo, consigo mesmo. E essa passagem eu tirei de uma mensagem do livro Fonte Viva, esse livrinho aqui, ó, que a grande maioria dos espíritas utiliza no Evangelho no Lar. No início dos trabalhos, como o Cris hoje leu o Pão Nosso, esse aqui faz parte da coleção. E a última mensagem, a de número 180, eu estou mostrando o livro porque vocês também podem buscar ele na web. É a mensagem de Natal. Esse livro, ele passa uma mensagem da Bíblia e Emmanuel faz uma reflexão e Chico Xavier psicografou sobre essa passagem da Bíblia. E se nós prestarmos atenção, essa mensagem faz com que a gente reflita que Jesus veio à Terra para nos ensinar isso, para nos ensinar o amor, a caridade, todos os dias da nossa vida. E aqui nessa mensagem, tem 2 trechos, 2 parágrafos, esses 2 aqui, que eu tirei, já está lá no finalzinho. Depois, se vocês quiserem, é uma dica de leitura, tá? Uma indicação de leitura complementar. E Emmanuel, em poucas palavras, nessa mensagem mediúnica a Chico, Emmanuel traduziu a trajetória de Jesus na Terra, dizendo o seguinte: Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Ele foi vitorioso, apesar de ter sido morto por indicação nossa, dos próprios cristãos que o seguiam. E Emmanuel nos chama a atenção, ele nos faz praticamente uma súplica com esse segundo parágrafo. Irmãos, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos. Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Emmanuel fez uma súplica da necessidade de reconhecimento de amor a um ao outro. Natal, boa nova, boa vontade. Então, é a mensagem número 180 deste livro. E esse é o verdadeiro motivo da presença de Jesus para conosco. Já estamos encerrando. Eu trouxe, foi o que acabei quase perdendo aqui o fio da meada, porque a gente não conseguiu fazer do jeito que a gente queria. Vou colocar para rodar pelo YouTube, mas não sei se vai ter comercial, porque eu trouxe, mas não rodou aqui. E a conexão também foi difícil, né? Enfim, eles viram aqui, todo mundo tentou ajudar, mas está dentro do YouTube normal, então pode haver uma microfonia de entrar algum comercial, né, que às vezes acontece. Mas essa música aqui, Aos Pés do Monte, alguém lembra, conhece, do Tim e Vanessa? Conhece, né? Bom, essa música eu compartilho com vocês com muito carinho, porque não só na minha opinião, mas como de alguns palestrantes, essa música representa verdadeiramente o nascimento de Jesus Cristo em nossos corações. Todas as vezes que eu ouvia essa música, eu me emocionava. E preparando essa palestra, eu levei 3, 4 horas. Mas eu levei uns 3 ou 4 dias para tentar botar esse vídeo aqui dentro. E ainda assim deu falha agora nesse momento. Mas eu me emocionava, para vocês verem quantas vezes eu tentei, quanto tempo eu dediquei. E eu me emocionei todas as vezes que o vídeo rodava. Todas as vezes. E eu acredito que vocês também vão se emocionar. E de antemão eu já faço aqui uma rogativa a vocês, que eu até escrevi para não esquecer. Deixemos Jesus nascer em nossos corações. Não só nesse Natal, mas em todos os dias das nossas vidas. E sigamos seus passos, assim como demonstra essa música e as imagens que nós vamos ver agora. E agora é a hora, vamos ver.
Vamos ver se eu consigo fazer ele rodar. Agora eu acho que vai ter que desligar aqui, senão ele não aceita aqui. Não tá, o mouse sumiu. Porque eu tenho que clicar aqui. Pode. Tem que tirar, desconectar ele. É esse aqui. Ai, perdeu. Se perder, a gente... Aí ele tá ali. É. Desculpa. Aqui, ó. Aquele aqui. Isso, é esse aí. Vai dar play. É. Aí, vamos ver se ele vai. Ah, ele não tá. Não, não tá. Não, peraí, não. Eu não pode. Eu quero que ele apareça ali na imagem. Eu vou ter que sair da palestra. Senão ele não vai rodar. Peraí, deixa eu ver se ele agora mostra a imagem. Não. Dá licença. Fica ali, ó. Vem aqui da frente, que aí você consegue. Eu vou te... Daí. Ai, a imagem seria tão importante. E se botar aqui para espelhar? Tem uma função aqui que ele espelha. Ou ele tinha mostrado naquela hora, né? Se não conseguir... Não, aqui no computador tem uma tecla aqui que ele espelha. Mas ela quer que esse vídeo passe por conta dessa imagem. Não, não é cifra, não. É a imagem, é o vídeo. Aqui, ó, tem uma função num desse... Aqui, ó, deixa eu ver se vai nesse aqui. Aqui, pronto. Não. Foi? Ah lá, foi. Isso. Aí, pá. Presta atenção na letra. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles serão libertos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvido a voz, meu falar, encanto, que seguir, caminhar, e saber onde vou, eis-me aqui, minha dor, sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles serão libertos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do fim.
espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, quis aqui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bom, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Que possamos deixar Jesus viver em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. E viva Jesus! Viva Feliz Jesus. Natal a todos! Obrigado, Angela, mais uma vez, por compartilhar conosco a história de Jesus. E ele vem, ao encontro da nossa leitura inicial, que aprendemos quanto antes. Onde nós estamos? Aqueles primeiros que só ouviram falar de Jesus? Ou somos aqueles que realmente recebemos as suas bênçãos diariamente? Onde nós estamos? Então, com tantos ensinamentos, a gente possa levar a Jesus todos os dias das nossas reencarnações. Aos nossos irmãos da rede social, por favor, compartilhem, curtam e sejam bem-vindos à nossa casa sempre que puderem. Boa noite, bom dia, boa tarde.